Eu estava aqui lembrando dos casos, né, da Marina Anticristo. Então, por exemplo, nessa escola que eu trabalhava, tinha um horário de estudos. Né? Então, o aluno botava digital e não tinha aula expositiva. Ô, velho, horário de estudos, pelo amor de Deus. Né? Então, teve um horário desse que o aluno botou digital, foi embora, né? Aí, na hora que eles voltaram, a Marina queria xingar todo mundo. Falou, vocês não podem fazer isso! Por que fiscal chega aqui, a autoescola fecha, vocês vão perder tudo que fizeram? Né? Então, ficou um clima tenso pra caramba, desnecessário. Né? Então, para amenizar a situação, para ficar mais light, eu fiquei atrás dela. Então, quando o pessoal foi embora, ela chegou para mim e ficou: ô Diogo, quando eu estiver chamando a atenção dos alunos, você não fica fazendo gracinha atrás de mim, não, porque você tira minha autoridade. Velho, que autoridade? Ela era secretária ali. Eu era o professor dos alunos. E eu era diretor da escola na época também. Né? Então, até pitaco na minha aula ela queria. Naquela época eu já devia fazer uns 7 anos que eu dava aula. Então, assim, ela nem carteira de motorista tinha, então uma coisa que eu não aceito é isso, entendeu? Né? E outra coisa, eu estava ficando com a minha atual esposa na época e ela ficava na frente dos alunos. Você é muito cafajeste, você está abusando dessa menina, você está usando ela, não sei o quê. Então, e não usava palavra leve para falar comigo, não. Me chamava de canalha, não sei o quê. Eu sou tão canalha, né, que eu até casei com ela depois. Então, eu já estava tão puto com esse lugar, né, eu não queria ficar ali de jeito nenhum. Então, quando me ofereceram outro emprego, né, então, para não falar que era autoescola, eu inventei que era na minha área de formação. Né, então, porque eu não queria nem contraproposta ali. Né, então, eu já estava totalmente desiludido. Né, então, o que é trabalhar em autoescola perto de trabalhar na sua área de formação? Né, não? Aliás, eu nunca vi tanto nível de instrução ser punido e ignorância ser premiada quanto nesse ramo. Então, quantas vezes que não me negaram emprego em autoescola por eu ter curso superior? Né? Então, eu tive que esconder coisa do currículo para poder me contratar e eu poder trabalhar. Né? Então, quando eu fui embora, né, meu chefe futuro estava viajando, então não tinha ninguém ali para me recepcionar. Então eu comecei a trabalhar na escola. Falei, gente, meu nome é Diogo, tá? Eu vou trabalhar aqui. Comecei a trabalhar sem a certeza se eu ia ficar ou não. Me prometeram emprego, né? Então, quando meu chefe voltou, ele mandou eu ir lá no Detran pegar um nada consta. Aí eu falei com ele, olha, isso vai ser um problema. Isso vai ser um problema porque na minha carteira consta. Então, não, vai lá, vê o que você faz lá, vê o que você faz. Então, como assim vê o que você faz? Não, vai lá. Tá, vou lá para falar que eu fui. Então, cheguei lá no Detran e falei aqui, vem cá pegar um nada consta. Aí, né, fizeram um papelzinho para mim e estava escrito no mesmo papel, 5 pontos perdidos. E aí também, declaro que no nosso prontuário nada consta contra o motorista acima. No mesmo papel tinha 5 pontos e nada consta. Então, o Detran depois, por causa disso, não queria me aceitar de diretor nessa escola. Né? Então, porque vai aqui, ó, esse diretor aqui ó, tem 5 pontos na carteira. Aí meu chefe, não, mas peraí, tá escrito aqui nada consta, vocês fizeram. Não, mas viu 5 pontos? Não, mas viu nada consta. Como foi do próprio Detran, eles tiveram que acabar assumindo e eu pude trabalhar lá. Agora, e é engraçado o seguinte, nessa vez que eu fui no Detran, o meu ex-chefe, que eu tinha falado que ia trabalhar na minha área, ele me viu lá. Então, assim, a mentira não durou nada. E quando o outro funcionário, ex-funcionário lá, ele viu que eu estava trabalhando em tal lugar, ele falou, ô Diogo, você tá nessa escola? Velho, sai fora daí, velho. Isso aí é canoa furada, cara. Vai embora. Eu fiquei tenso. Eu falei, pô, e agora o que eu faço? Né? Então, e depois de tanto tempo trabalhando nesse ramo, eu vejo que empresa é tudo igual, bicho. Então, eu achava que a primeira empresa que eu trabalhei era picareta. Mas eu vi que a segunda era pior ainda. Então, essa terceira também é picareta. Eu sou cheio de reclamação contra ela. Mas das 3 que eu trabalhei, foi a melhorzinha. Né? Apesar da fama de ruim que tem. Agora, só que assim, eu comecei a trabalhar lá de diretor, mas não durou nada também. Porque com 6 meses que eu estava trabalhando de diretor lá, eu estava dando aula, eu estava ouvindo um quebra-pau lá na recepção. Quando acabou minha aula, né, então o que acontece? Tinha um aluno quebrando pau por causa de 2 aulas dele que não tinha sido contabilizada, por causa do problema de digital lá, do sistema de Detran e tal. Então, quebrando pau mesmo. Quando ele foi embora, eu fiquei, peraí, mas quantas aulas que esse menino tem?
Na hora que eu fui verificar, nenhuma aula dele tinha sido validada por causa de negócio de licença, que não tinha sido emitida ainda. Então, puta que pariu, velho. Ele tá reclamando por causa de 2 aulas. Então, agora eu vou falar também, porque ninguém tá assistindo esses vídeos a essa altura do campeonato, né? E também, né, eu não devo trabalhar com esse negócio aí, já faz muitos anos que aconteceu. Vou fazer um negócio. Eu cadastrei a minha digital e comecei a colocar no lugar do aluno, para contabilizar aquelas aulas ali. Né? Então, e ele não ia saber de nada. Né? Então, quando eu fui cadastrar o certificado dele na última aula, apareceu na tela lá para mim. Problema na certificação do aluno. Favor procurar o Detran. Eu li aquilo, puta que pariu, velho. Puta que pariu. E agora? Eu fui no Detran. Né? Aí chegando lá no Detran, expliquei aqui. Por que eu não estou conseguindo cadastrar a digital do meu aluno? Deu uma de João sem braço mesmo. E aí a mulher falou, não, porque às vezes a digital dele é parecida com a de outro aluno, né? Ou então a CPF parecida, isso acontece. Então traz ele aqui, que aí a gente resolve isso aqui e libera ele. Eu fui para fora do Detran, eu fui lá para a sacada e fiquei olhando para a rua e fiquei pensando na vida. Fudeu, velho, o que eu vou fazer agora? A minha vontade era voltar para lá, moça, me prende. Fui eu, me prende. Sabe? Então, depois, né, eu lembro que no dia que meu chefe ficou sabendo isso, ele estava me chamando a atenção, comendo meu rabo, por causa desse negócio de aluno botar digital, ir embora e tal. Não, porque se o Detran chega aqui, o aluno pede tudo. No mesmo dia, ele ficou descobrindo esse caso, porque uma colega minha tinha me denunciado para ele. Né? Então você vê como é que eu estou bem acompanhado ali. Então, ele ficou, o que você fez, velho? Ele ficou incrédulo comigo. A cara dele era impagável. Quando ele viu o papel com todas as aulas que tinham sido fraudadas, ele ficou assim, ó. 15 anos de empresa, eu nunca vi coisa parecida com isso. Então, ele me fez assinar uma carta escrever uma carta de confissão de tudo que tinha acontecido. Ele falou aqui, ó, e você pode colocar esse negócio de aluno botar digital e ir embora, né? Então, se tiver acontecido isso outras vezes, então já bota tudo nessa carta de uma vez, e realmente eu já tinha feito outras vezes. Né? Então, teve uma vez que o aluno estava fazendo aquele curso de renovação de carteira, na última aula do aluno, né, ele botava digital e não dava de jeito nenhum. Então, para liberar ele aqui, não, cadastra a minha aí e pronto, libera ele. Né? Então, é a última aula. Né? Então, teve outro aluno que todo dia ele ia lá para fazer uma aula para fechar o curso também, né, curso de 45 horas, e nunca era a aula que ele precisava, nunca era aula. Então, o dia que foi a aula que ele precisava, ele foi embora tão feliz, acabei o curso, foi embora. E o sistema travou. Aí eu, porra, velho. Aí eu cadastrei minha digital, coloquei no lugar dele. Então já era a terceira vez que eu fazia aquilo. Agora, eu ia assumir na carta que eu já tinha feito outras vezes, eles, se quisessem, que descobrissem sozinho. Eu ia falar só do que estava sabendo ali na hora. Então eu escrevi a minha carta de confissão, de culpa, né, e continuei trabalhando normal na empresa. Até que teve um dia que meu chefe chegou para mim e falou aqui, ó, Diogo, eu estive lá no Detran agora e eles falaram que eu vou ter que demitir sumariamente. Nem amanhã você não pode vir trabalhar, porque se você vier, quer dizer que eu estou sendo conivente com você, então você entende, né? Eu fui embora dali, né? Então, desnorteado para casa, né, sem saber o que fazer. Aí, eu ligava para lá para saber aqui, e minha credencial, minha carteira, o que vai acontecer com ela? Vem cá, que eu tenho um negócio para te propor, e nessas coisas a gente fala pessoalmente, não pode ser por telefone, não. Então, ele falou, ó, você não pode ficar nem na mesma profissão, nem na mesma unidade. Então, o que eu posso te oferecer aqui é você trabalhar na direção em outra unidade. Eu falei, tá, eu aceito tudo, né? Então, eu nunca queria trabalhar na direção. Né? De jeito nenhum, que eu não ia levar jeito nenhum para aquilo. Né? Mas, pô, é o que estão me oferecendo, então vamos embora. Um mês que eu comecei a trabalhar com direção, eu já tinha esquecido tudo da sala de aula, não sabia mais nada. Né? E já não queria voltar para a sala de aula mais também. Né? Então, nessa altura do campeonato, já tinha 6 anos que eu tinha dado aula de legislação e eu não vou ficar aqui entrando em detalhe da época que eu dei aula de direção, não, mas eu te falo o seguinte, índice de aprovação em direção no Brasil é 30%. Né? Eu tinha um índice de aprovação de 60%. Né? Então, 4 anos que eu dei aula de direção, foi mais ou menos entre 50% e 60%, muito acima da média, e com mínimo de aula. Né? Então, a única coisa que me chamava a atenção direta é que eu xingava
os outros no trânsito. Né? Toda vez meu chefe chegava, o Diogo, de novo teve reclamação de você batendo boca com os outros no trânsito. Né? Então, o que acontece? Mas os meus alunos, muitos passavam de primeira e com o mínimo de aula, com 35, porque eu não gosto de ficar fazendo hora com o dia dos outros, não. Entendeu? Então, eu já vi aluno com 30 aulas que não sabia nada. Os meus alunos com 10 aulas já tinham, pelo menos, ensinar tudo, eu já tinha ensinado. Né? Então, chegava no final do mês, quando ele ia me pagar, aqui, ó, você teve um bom índice de aprovação. Mas olha só, se o aluno tivesse feito um pouquinho mais de aula, olha só para quanto que seu salário ia. Não é que você tem que enrolar o aluno, não. Né? Quer dizer, não é com todas as letras, né, que você tem que enrolar o aluno. Mas, porra, o aluno tem que fazer mais aula desnecessariamente. Né? Então, eu não gosto de ficar fazendo hora com o dinheiro dos outros, porque aqui eu estou prestando serviço. Mas fora daqui, eu sou cliente. Eu não gosto que os outros façam hora com a minha cara, quando eu sou cliente também. Né? Então, a moral da história é essa. Tá? Eu só vou usar o quadro para uma coisa aqui. Quem tudo quer, tudo perde. Sabe as palavras. Né? Então, o que acontece? Algumas empresas que eu trabalhei deixaram de ganhar dinheiro por burrice. Né? Então, a primeira empresa lá que eu falei, né, às vezes ficava cobrando taxa extra do aluno, o aluno ia embora puto. E eu falo, às vezes por causa de 100 reais, o aluno deixava de gastar mais 2.000 ali com eles. Né? Então, essa última escola. Gente, sabe quanto que é essa aula de simulador? Né? Então, é meia hora de aula. Eles cobravam 80 reais por aula. Né? Sendo que eles tinham que repassar para a empresa só 20. E pagava só meia aula para o instrutor. Então, eu tentava fazer o que, gente? O que justifica cobrar 80 reais por meia hora de aula de mentira para o aluno, né? E pagar uma merreca para o instrutor, sendo que, né, numa aula de verdade é metade do preço. Então, eu vi ele quebrando a cabeça, ali tentando equiparar o preço dele ao preço da concorrência. Eu falei, velho, não precisa quebrar a cabeça. Cobre um preço justo que o retorno vem. Entendeu? Então, como eu falei, essa era uma empresa familiar, né? Então aos poucos as unidades foram fechando, né? E foi ficando só quem é da família ali. Né? Então a diretora que era de outra unidade veio para a minha e ficou a princípio 2 diretores. Já não é muita função que o diretor tem que fazer. Então é lógico que ia acabar ficando só ela que era da família, eu fui embora. Né? Então eu estava dando aula de direção já por puro prazer agora, tinha virado hobby, porque eu já não estava necessitando mais, né, de meta, né, então porque acabou que eu voltei a ser diretor, 4 anos depois eu voltei a ser diretor, ou seja, tinha falado comigo antes que o Detran tinha proibido de eu trabalhar na mesma função, mas na hora que apertou que não tinha mais quem trabalhasse, eu pude voltar, então assim, eu nunca questionei isso não, mas eu sabia que era mentira desde o início. Né? Uma coisa que esse povo adora é mentira. Pra você ter uma ideia, assim que eu entrei nessa última empresa, ele prometeu que ia pagar curso superior para mim em educação para o trânsito. Ele já falou sabendo que era mentira, e eu, sabendo que era mentira mesmo, porque eu já estava vacinado a essa altura do campeonato. Né? Então, a moral da história é essa, gente. Cuida bem do funcionário da sua empresa, né? Então, cuida bem do aluno, né? Então, faz uma coisa justa para o aluno que o retorno vem. Tá? Então, para fechar aqui, né, tudo, a música que eu vou colocar nesse último vídeo vai ser Yesterdays, do Guns N' Roses. Né? Então, os dias passados não significam nada para mim. Eu vou colocar aqui o clipe com as fotos antigas, né? Então tem um significado. Né? A antiga banda falando dos dias passados não significam nada para mim. E é uma coisa muito bonita. Beijo!